Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês, os lixadores cilíndricos, que eu faço, certo? E falar sobre eles um pouco, em vários vídeos anteriores aqui no meu canal, eu mostrei para vocês, utilizando este aqui, para lixar paralamas, parte internas de paralama, e também outras partes das cabines, das miniaturas. Mas eu ainda não tinha falado para vocês em si sobre eles, como é feito, e também as utilizações assim, porque também não é utilizado somente para lixar partes internas de paralama, mas também várias outras partes da miniatura que necessita de lixar em cilíndrico, lixação para ficar dessa forma aqui, Então todas as partes que tem que ser lixado redondo, como se diz, e tem que ser com esses lixadores cilíndricos aqui, porque eles giram e já vai deixando a peça com acabamento perfeito, Então, pessoal, eu tenho, todos esses aqui, e os diâmetros deles são variados, Cada um tem um diâmetro diferente, Estes dois aqui, este e este, são os maiores, Eles são mesmo tamanho, Então, eles têm... São 7,3 de diâmetro, 7,3 de diâmetro, certo? Porém, este aqui, ele é mais alto, Este é mais baixo, O perfil desse aqui fica com 4 centímetros, E este aqui fica com 2,6, certo? Este aqui já é um pouco menor, Diâmetro de 6,1, altura de 2,4. Este aqui, pessoal, eu vou colocar a lixa aqui para vocês verem como que faz, para colocar a lixa, para colar, Esses dias atrás, um cidadão me perguntou, inclusive até num comentário aqui no canal, como que coloca-se a lixa neles, certo? E aí eu estava um pouco sem tempo, para fazer o vídeo. Estou aproveitando hoje justamente para isso, explicar, como fazer e aí como colar aqui a lixa, Este aqui, o diâmetro dele é de 3 centímetros, É 2,9 por 3,3 de altura, certo? E aqui, pessoal, eu fiz eles, em madeira, furado aqui, certo? Colocado um parafuso, Tá aqui uma parte do parafuso, olha. Uma parte do parafuso fica aqui, A cabeça do parafuso fica aqui, E aqui por esse lado fica a porca, de aperto, certo? Então é furado, com a broca na bitola aqui do parafuso. Os parafusos podem ser de variadas bitolas, Então o que importa é o tamanho aqui para prender no mandril, porque eu utilizo eles na lixadeira de bancada, na furadeira de bancada, certo? Eu pego coloco na furadeira de bancada e aumento, a velocidade do mandril, para ele ficar com a velocidade máxima, para lixar, certo? Então, pessoal, é madeira, Aí fazer o furo, no centro, já em uma peça de madeira já arredondada, certo? Mas que o diâmetro fique mais do que o diâmetro final, certo? Aqui no caso está dando 2,9. Aí pode-se fazer ele com 3,3, certo? De diâmetro,
Aí fura, coloca o parafuso, coloca aqui, coloca cola uma super, né? E aperta, certo? Para essa porca aqui não folgar, né? E vir a balançar aqui, certo? A mover de posição aqui, certo? Então eles não podem mover aqui não. A gente coloca o parafuso, aperta aqui, né? E aí pronto, né? Não pode mais folgar de maneira alguma, né? E aí a gente coloca na furadeira, né? E aí coloca para girar e vai tornear e deixar no diâmetro que a pessoa quiser, certo? No caso esse aqui tá dando 2,9, pode deixar com 3, pode deixar com 3,5, 3,2 e assim por diante, né? Depende, né, o diâmetro que a pessoa querer fazer esses lixadores cilíndricos, né? O mesmo processo para fazer qualquer um, né? Esse aqui tá com um parafuso de outra forma aqui, né? Fixo aqui, certo? Esses aqui estão todos iguais, certo? Parafuso aqui e com a porca de aperto aqui por cima, certo? Este aqui também, ok? Aqui a bitola desse parafuso aqui é mais fino, certo? Isso aí fica a cargo de quem for fazer o lixador, né? O parafuso a ser utilizado, né? Ficar a cargo de quem for fazer, certo? Colocar um parafuso com a bitola mais grossa, outro com a bitola mais fina, certo? Isso aí fica a cargo de quem for fazer, ok? Então, pessoal, a lixa, né, que eu utilizo também, né, o pessoal sempre está me perguntando aqui pelo WhatsApp ou às vezes pelo Instagram, né? E esta aqui, olha, a lixa para massa, número 60, né? Número 60, lixa para massa, né? Utilizo essa daqui, né? E então, pessoal, aqui para fazer a colagem, né, da lixa, olha, eu cortei nessa posição aqui, certo? Com 3 centímetros de largura, né? 3 centímetros de largura, que é a largura deste aqui, certo? E aí a gente vai colar ele, né, dessa forma, certo? Desse jeito, né? E então, também o rapaz que fez o comentário, ele me perguntou que como que eu fazia para, né, colar a lixa, né? E a emenda ficar assim, né? Alinhadinha, né? Não ficar um lado mais alto do que o outro, certo? Então, é fácil, pessoal. Aqui é fácil, né? Então, a gente faz da seguinte maneira, né? Coloca aqui, olha, mais abaixo um pouco, certo? E gira ela aqui, né? Em torno dele, né? O diâmetro aqui, certo? Então, aqui ele vai ficar, né? A marcação de onde a gente vai cortar, certo? Então é só marcar aqui, olha, né? Só marcar aqui, ó. Aí para vocês verem, já ficou o local de marcar. A gente dá um ponto aqui com o lápis e aí, ok, já ficou aqui, certo? Aqui agora é fazer a marcação e cortar. Fazer a marcação aqui, olha, né? E cortar a lixa. Ok? Então, pronto, cortado, né? Agora é colar, ok? Olha aí, ó. Ficou exatamente o tamanho, certo? Agora é colar, né? Que eu utilizo aqui para colar a cascorês, né? A cola branca, né? A cola de madeira, certo? A cascorês. Passa aqui todo o local aqui, né? Que vai colar a lixa, né? E aí depois colar, ok? Aqui, pessoal, utilizar o cascorês, né? Não precisa passar muita cola não, né? Utilizar muita cola não, certo? Senão demora, né? Pra a lixa fixar no lugar, ok?
E também não pode ser utilizado Alma Super, né? Porque a Alma Super, quando a gente for remover a lixa usada, né, que ela não tá, né, desbastando mais a madeira, aí com a Alma Super não tem como, certo? Ele fica muito resistente, né? Aí não tem como, certo? Aí eu recomendo utilizar a Cascoreis, né? Então, pessoal, aqui também, né? A gente faz a colagem, né? Desta forma, olha. O principal aqui, né? É primeiro firmar aqui, né? Na emenda, ok? O principal é a gente firmar ele aqui na emenda, certo? A gente coloca, olha, e pressiona de acordo, puxando as duas partes sentido a emenda, né? E aí a gente tem que fazer uma pequena força aqui, né, para a lixa colar em todo o diâmetro aqui, né, a mesma forma, né, não ficar bolha, né, não ficar algum lugar alto, certo? Então é bem fácil, né? Então, pessoal, eu acredito, né, que tem vários colegas, né, que já utiliza esse tipo de lixador cilíndrico, né? Eu creio que já, né? Não é, vamos se dizer, eu não estou mostrando nenhuma novidade assim, né, tão interessante, né? Mas estou passando para vocês, certo? A forma que eu encontrei, né, para lixar paralamas e outras peças, né? Porque imagina vocês a gente fazer, vamos supor, uma peça dessa, a gente vai lixar aqui manualmente, né? A gente lixa, né? De boa, certo? Mas a gente fazer 10 peças dessa pra gente lixar tudo manualmente aqui, né? E outra, que não vai ficar assim, né? Não fica de forma nenhuma, né? Porque, olha aí pra vocês verem, né? A marcação aí da lixa aí, ele lixa com perfeição, certo? Então, pessoal, aqui, olha, ele já tá firme, né? Ele não vai soltar mais. E aí sempre eu recomendo, né? Aqui eu faço, né? Recomendo, sempre eu faço em um dia para utilizar no outro dia o lixador, né? Para a cola secar completamente, certo? Cola secar completamente. Aí, geralmente eu faço em um dia e só vou utilizar esse lixador para serviço no outro dia, certo? E aí o importante é fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, né? Porque aí, olha, né? Não, mesmo ele girando, quando ele passar aqui na emenda, não vai ter a altura em relação a uma ponta e a outra, certo? Então ele ficou, né? Bem cilíndrico, né? Igual estava a madeira. Ok? Então, pessoal, em todos, né? Em todos estes, cortado, né? Aqui na altura, certo? E colado dessa forma que eu expliquei para vocês. Também medido o tamanho aqui, né? Também da mesma forma, certo? Coloca ele assim, ok? E marca. E aí corta, já fica no tamanho, certo? Passa a cola, como eu expliquei aqui, passa a cola em toda a superfície onde ele vai ficar, né? E aí já coloca ele, né? E faz como eu expliquei, né? Puxa a lixa, né? Dos dois lados assim, olha, para ela ficar o mais unido aqui possível, certo? Ela ficar aqui na emenda o mais unido possível, ok? E aí eu sempre aqui eu faço a colagem hoje para se utilizar no outro dia, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, como, né, utilizar lá, né, na furadeira, né. Eu também fiz uma adaptação lá com uma tábua, né, com recorte, né, e também pode ser feita várias outras com cada uma com a bitola aqui do lixador,
ok? Então, pessoal, aqui para utilizar, né, eu fiz uma adaptação aqui para colocar, né, nesta mesa aqui, né? Então ela tem esses detalhes aqui, certo? E aí eu fiz esta adaptação aqui, certo? Para utilizar os lixadores cilíndricos, né? Isso aqui é uma tábua de 1 centímetro, certo? 1 centímetro de espessura, ok? A largura dela, né, mede 11 centímetros, né, 11,5 de comprimento e largura de 10,2. E aqui eu fiz esse detalhe aqui com o diâmetro de 7,6. 7,6 aqui o diâmetro, ok? Que aqui eu utilizo do lixador cilíndrico maior até o menor, certo? Aí eu vou utilizar o maior, né? Eu coloco ela nessa posição e para os menores eu levo ela mais aqui para o centro, certo? Mas também, né? Se o pessoal quiser, né? Pode fazer várias peças desta, certo? Com os local aqui, né, do lixador trabalhar, né, com o espaço aqui menor, né, a bitola aqui da abertura aqui menor, né, para não ter a necessidade, né, de estar movimentando, certo? Tem a necessidade só de trocar, né? Toda hora que for trocar aqui do mandril um lixador, né, de um diâmetro maior para um menor, tem que se trocar também esta peça, né, que é o adaptador aqui, né, para o lixador trabalhar um pouco, né, mas aqui nessa posição aqui para lixar a peça, né, por completo, certo? A necessidade, pessoal, de ter esse adaptador é porque ele tem que trabalhar, né, dessa forma aqui para vocês verem, ó, né? Ele tem que trabalhar um pouco abaixo desta base aqui, certo? Para quando a gente for lixar uma peça, né, a peça ser lixada por completo, né? Porque se não tiver aqui, quando a gente vai lixar a peça, né, a parte inferior, né, não lixa, né? Devido a o lixador ter que trabalhar um pouco, né, distanciado da mesa aqui da furadeira, né? E ele tendo esta base aqui, né, ele trabalha um pouco mais abaixo, ali para vocês verem, trabalha um pouco mais abaixo, certo? Pode colocar 2 milímetros apenas, né? Que aí a peça que a gente colocar aqui para lixar, né, ela vai lixar com perfeição, de um lado ao outro, certo? Portanto que é necessário esta peça aqui justamente por isso, né? A gente vai lixar e ele trabalha, né, um pouco abaixo, ok? Então, pessoal, para fixar ela aqui, né, eu utilizo aqui uma tábua por baixo com 2 parafusos, né, que ela vai trabalhar aqui, certo? E aí esta outra aqui, né, ela fica aqui na parte superior da mesa, né? Ela tem o lugar aqui, né, para os 2 parafusos, né? E aí a gente parafusa ela sentido de baixo para cima, ok? Então, pessoal, aqui eu já coloquei, né? E funciona da seguinte forma, né? Aqui a gente pode mover ela para dentro, né, para fora. Olha para vocês verem, ó, movendo para dentro, para fora, certo? E mover também nessas posições assim, certo? De acordo estiver utilizando um lixador de um diâmetro maior, né? Ou também utilizando-se um lixador de diâmetro
menor, né? A gente tem as posições de regulagem, certo? E aqui, né, a gente regula, certo? E aperta os parafusos pela parte inferior aqui, ok? E aí a gente pode, né, trocar os lixadores, né? Colocar um maior, né? Ou menor, né? E a peça vai funcionar, né? A mesma coisa, certo? Então a gente move aqui a mesa para cima, certo? Aperta a mesa aqui e aí a gente faz o ajuste, ok? E também a gente pode trocar, né, o lixador, certo? Que vai ser a mesma coisa, né? A gente só vai mudar o lugar, né? Aqui a regulagem, né? Aqui a gente coloca e vai ajustar, certo? A gente só vai ajustar. E como eu disse, né? Para cada necessidade, pode-se fazer também, né? Uma tábua dessa, né? Com os diâmetros de cada um dos lixadores, certo? Pode-se fazer também. Aqui no meu caso eu utilizo somente esta, né? Aí eu faço os ajustes aqui, certo? Eu ajusto e aí ajusto também, aperto o parafuso na parte inferior aqui para não movimentar, ok? Então, pessoal, é desta forma, né? Aqui os ajustes é feito dessa maneira, né? Maior, menor, a gente pode ajustar de um lado ou de outro, certo? E também importante é que aqui o mandril, né, trabalhe na velocidade máxima, né? Para lixar tem que ser velocidade máxima, né? Ele girando o mais rápido possível, né? Para fazer lixação, quanto mais rápido, melhor, ok? Aqui, pessoal, olha, para lixação, né? Sempre como eu mostro aqui para vocês, nesta primeira polia aqui, né? Polia na primeira posição, né? A menor, superior. E aqui no eixo do mandril, né? Na menor. E no eixo aqui do motor, a maior, né? A maior aqui, né? A primeira que é a maior, certo? E aqui na parte inferior, né? Geralmente eu utilizo para furar, né? Porque para furar precisa de mais força e menos velocidade, né? Aqui está todas as posições, né? E as velocidades, né? Então para lixar, né? Eu utilizo nesta daqui, né? 3.100, né? Para lixar 3.100 e para furar, né? Eu utilizo nesta, né? 620 apenas, né? 620 rotações por minuto ou 3.100 rotações para lixar, né? 3.100 é nesta posição que ele está aqui, certo? Maior aqui, menor aqui, né? Maior no eixo do motor e menor no eixo do mandril, certo? Aqui, abaixar aqui o mandril para lixar não vai utilizar, somente para furar, ok? Então, pessoal, eu já mostrei, né, para vocês, né? Já expliquei como fazer, né? Como colar a lixa, né, para ficar perfeito aqui a emenda, né? Também expliquei qual lixa eu utilizo, né? A lixa para massa, número 60, certo? Lixa para massa, número 60, né? A lixa que eu utilizo nestes lixadores cilíndricos, né? Falei para vocês também aqui dos diâmetros, né? E eu utilizo estes, né? Com esses diâmetros, mas aí vocês podem fazer a critério de vocês, certo?
Pode fazer de 3 centímetros de diâmetro, 4 centímetros, 5, 6, 7, né? E assim por diante, ok? Quanto mais menor aqui o diâmetro, né? Mais indicado para lixações de peças, né? De detalhes menores, né? E também aqui a colagem da lixa aqui fica um pouquinho mais difícil, né? Para a gente colar. Quanto mais eles menores, mas é mais trabalhoso aqui para a gente colar, né? Mas a forma de colar é uma só, certo? Mas o diâmetro mais fino aqui é um pouco mais trabalhoso para a gente colar, certo? Só isso, né? Mas no mais é todos iguais, né? Cortar a lixa na altura certa e limpa, né? A cola anterior, né? Retira a lixa que está gasta, né? Que não está desbastando mais a madeira, né? O MDF, né? Retira aquele excesso que fica, limpa direitinho e aí corta a lixa, enrola como eu expliquei, faz a marcação da medida do diâmetro, corta, passa a cola e aí vai colar, ok? Não tem nenhum segredo a mais do que eu expliquei aqui para vocês não, ok? E o parafuso aqui também é como eu expliquei para vocês, né? Vai depender de cada um, né? Cada um, uma pessoa que for fazer, certo? Pode utilizar o parafuso com uma bitola mais fina ou também com uma bitola de um parafuso mais grosso, certo? Aí fica a critério de vocês. E também vou deixar aqui o card, né? Para vocês ver o tripé que eu fiz para prender para utilizar a furadeira como um torno, né? Que vocês podem utilizar também, né? Esses lixadores e também vocês vão utilizar a furadeira, né? No modo torno para fazer eles, ok? Eu vou deixar aqui o card para vocês verem o vídeo lá, certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.